Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu vou ser bem breve no que eu vou falar aqui. Em 1 Crônicas 15, diz assim a palavra do Senhor. Depois que Davi tinha construído casas para a cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então ele disse, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus. Para isso o Senhor o escolheu, para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém, para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Reuniu os descendentes de Arão, os levitas. Aí lá no versículo número 11 vai falar assim, em seguida Davi convocou os sacerdotes Zadok, Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaias, Eliel e Aminadab. Ele disse, vocês são chefes da família dos levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus Israel, para colocar no lugar que preparei para ela. Pelo fato de não terem carregado a arca de Deus na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre o proceder. Irmãos, olha que interessante. Presta atenção nessa palavra que eu li para a tua vida. Em 1 Crônicas 15, a palavra do Senhor avisa que Davi, ele tinha preparado um lugar para a arca de Deus. A palavra do Senhor diz que Davi preparou uma tenda para ela. Por quê? Porque Davi sempre era um homem que queria honrar Deus. Davi, a palavra do Senhor afirma que Davi estava no palácio de cedro. E ele vai falar, Natan, eu estou aqui no palácio. E a arca de Deus está numa simples tenda lá fora. Então percebe que Davi sempre estava num lugar bom, mas ele sempre se lembrava da presença. Então independente do palácio que ele estava, ele ainda se lembrava da arca. Pode perceber que a palavra do Senhor afirma que Davi, ele está juntamente com Natan. Ele vai falar, Natan, não acho certo, eu estou aqui no palácio de cedro. Enquanto a arca de Deus está lá fora numa simples tenda. Aí Davi, percebe um detalhe, Davi sempre foi um homem que sempre quis honrar Deus. Independente dele estar no palácio não, ele sempre se lembrava da arca. Então percebe, ele estava no palácio de cedro, já tinha se tornado rei, mas estava se lembrando em colocar a arca em uma tenda melhor. Sempre pensando em honrar Deus. Independente do lugar que Deus colocou ele sempre estava se lembrando em honrar Deus. E pode perceber que Davi foi honrado. Porque se toma a leitura dessa palavra, quando Davi pensou em construir uma casa para a arca de Deus, Deus falou assim, Natan, fala para Davi que não é ele que vai construir uma casa para mim. Não é ele que vai construir o templo para mim, que vai construir o filho dele. Então percebe, aí Deus falou assim, Natan, fala para Davi que eu vou tornar o nome dele famoso. E só porque ele pensou em colocar a minha arca em um lugar melhor, diga para ele também que sempre vai ter um descendente dele no trono. Olha que tremendo, irmão. Só porque Davi pensou em honrar Deus, Deus também honrou ele. Quem honra Deus, filho, Deus honra quem honra o nome dele. Se você honrar Deus, Deus vai te honrar, filho. Eita glória. Só que uma coisa que eu acho interessante, presta atenção nessa palavra, irmão. Olha que negócio tremendo. A palavra do Senhor afirma que Davi, ele preparou e armou uma tenda para a arca. Aí o que eu acho interessante é que Davi, ele vai falar assim, então somente os levitas poderão carregar a arca de Deus. Por que Davi está falando que somente os levitas poderão carregar a arca de Deus? Porque se toma a leitura de 1 Crônicas 13, no versículo número 7, a palavra do Senhor afirma que Davi, ele vai buscar a arca de Deus pela primeira vez, só que a Bíblia diz que Davi, ele vai trazer a arca de maneira errada. Vou tomar a leitura para você poder entender. Em Crônicas 13 diz assim, no versículo número 7, da casa de Abinadab levar a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uza e Aió. Davi e todos os israelitas ia dançando e cantando com todo vigor diante da arca de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins e símbolos. Quando chegaram à era de Nacon, Uza esticou o braço e ergueu a mão para segurar a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uza morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Peri-Uzas. Olha que interessante, pera aí, segura isso aqui. A palavra do Senhor afirma que Davi, ele vai buscar a arca do Senhor, da casa de Abinadab. Só que a palavra do Senhor diz que Davi, ele sem saber a maneira de conduzir a arca, ele vai mandar colocar a arca num carroção novo, nem os bois, nem um animal. A Bíblia diz que os bois estavam carregando a arca, estava levando a arca de maneira errada. Não eram animais que levavam a arca. Deus tinha falado para Moisés em Deuteronômio 28. Deus falou, Moisés, quem vai levar minha arca? Os levitas. Só que Davi está colocando a arca em boi, colocando a arca em animais. Não é animais que levavam a arca, era Deus estabeleceu os levitas para levar. Só que Davi está levando a arca de maneira errada.
Por isso que Deus deu um sinal ali mostrando que estava errado. Tem gente levando a arca de maneira errada, de qualquer maneira. As coisas de Deus não se levam de qualquer maneira, nem de qualquer jeito. Eita glória. Olha que negócio interessante, irmão. Segura isso aqui. Olha que tremendo. A palavra do Senhor é bem clara em dizer que os bois tropeçam. Quando os bois tropeçam, a Bíblia diz que Uza, ele vai estender a mão para segurar a arca. Quando ele segura na arca, a Bíblia diz que Deus fulminou ele. E ele morreu. Por que Deus matou Uza? Sabe por que Deus matou ele? Porque, filho, ele sabia a maneira de conduzir a arca. A palavra do Senhor afirma que a arca estava na casa de Abinadab. Olha que tremendo. Pode ler no versículo número 7, vai dizer: da casa de Abinadab levar a arca num carroção novo. Então, ou seja, Abinadab, ele era pai de Uza e de Aió. Ou seja, filho, os filhos deles estavam conduzindo a arca. Eles sabiam a maneira de conduzir a arca, porque a arca estava na casa do pai deles. Só que eles deixaram levar a arca de qualquer maneira. Aí o que aconteceu? Quando ele foi meter a mão na arca, Deus foi lá e matou ele. Por que Deus matou ele? Sabe por quê? Porque ele sabia a maneira de conduzir a arca. Só que ele deixou o povo conduzir a arca de maneira errada, de maneira incorreta. Por isso que Deus feriu ele. Porque a arca estava na casa do pai dele. Então se a arca estava na casa do pai dele, ele sabia a maneira de conduzir a arca. Só que ele vai deixar Davi conduzir a arca de maneira errada. Então por isso quando ele meteu a mão na arca, Deus feriu só ele e ele morreu. Eu falei: Deus, por que só Uza morreu? Deus me fez entender, porque a arca estava na casa do pai dele. Então ele sabia a maneira de conduzir minha presença, só que ele deixou. Só que quando ele foi meter a mão para estender a mão para segurar minha arca, eu feri ele porque ele sabia que estava errado e ele deixou. Então quem sabe que está errado e deixa, vai pagar um preço. Você como líder, você como chefe de igreja, você como sacerdote da tua casa, você como sacerdote da tua igreja, se você sabe que está errado e você deixa, você vai pagar um preço, filho. Você sabe a maneira de conduzir a arca e você está deixando, então, filho, você vai pagar um preço muito alto por aquilo que você sabe que está errado e está deixando. Eita Jesus, eu vou falar. Só que escuta só. Só que perceba um detalhe. Depois que Deus feriu Uza, a palavra do Senhor afirma que Davi, ele vai desistir de levar a arca para a cidade de Davi. E ele vai levar para a casa de Obed-edom. Aí escuta só. Aí lá no capítulo número 15, lá na frente, Davi ele vai pensar em buscar a arca de novo. Só que dessa vez Davi vai falar assim. Em Crônicas 15, no versículo de número 12. Davi disse assim: vocês são chefes da família dos levitas. Vocês e seus companheiros levarão a arca. Deverão se consagrar e trazer a arca do Senhor, o Deus Israel, para o lugar que eu preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor se acendeu sobre nós. Causou destruição. Nós não tínhamos consultado sobre o proceder. Olha o que Davi diz. Espera aí, presta atenção nisso aqui, irmão. Lá em Crônicas 13, Davi colocou a arca nos bois. Aí Deus falou e deu sinal que estava errada a maneira de conduzir a arca. Aí Davi desiste de levar a arca para a cidade de Davi. Ele vai levar para a casa de Obed-edom. Aí Davi vai pensar em buscar a arca de novo. Só que dessa vez Davi vai falar assim, ó, para os levitas: vocês são consagrados para levar a arca. A primeira vez que vocês não levaram a arca, o Senhor trouxe destruição. Então os levitas deverão levar. Agora segura isso aqui. Davi, ele errou a primeira vez. Só que na segunda vez ele vai fazer o que é certo. Então, ou seja, ele aprendeu com erro. A primeira vez ele colocou os bois para carregar. Viu que estava errado. Aí na segunda, ele falou: os levitas não deverão levar. Porque a primeira vez o povo levou a arca nos bois, Deus feriu. Porque a gente levou a arca sem consultar Deus. Levamos de qualquer maneira, não pedimos direção. Só que dessa vez vamos colocar os levitas. Então, ou seja, a primeira vez eu errei, mas na segunda eu vou fazer o que é certo. Davi aprendeu com o erro. Aprenda com o teu erro, rapaz. O sábio, ele aprende com o erro, filho. Eita glória. Pode perceber, filho, pode ler Crônicas 13 e depois você lê Crônicas 15. Pode perceber. Ele vai falar assim, ó, não. A primeira vez Deus trouxe destruição porque os levitas não levaram. A gente levou a arca da maneira errada. Mas vamos deixar os levitas levar dessa vez. Porque a primeira vez Deus tirou com a gente, porque a gente não fez da maneira certa. Agora Davi teve ciência, peraí. A primeira vez Deus trouxe destruição, porque foi os bois que carregou. Estava errado. E Deus tinha estabelecido os levitas para levar. Então vamos deixar os levitas levar a arca. Vamos fazer o que é certo dessa vez. Davi errou na primeira, mas Davi vai tentar de novo na segunda. E dessa vez ele vai fazer o que é certo. Deus está te dando chance. Talvez você errou na primeira vez. Talvez você tropeçou. Talvez você fez da maneira errada. Só que você tem a oportunidade, filho, de consertar.
Deus está te dando chance, filho. Aprenda com teus erros, rapaz. Davi errou na primeira, só que na segunda vez ele vai fazer o que é certo. Ele vai conduzir a arca da maneira correta dessa vez. Então Davi está aprendendo com o erro, filho. Aprenda com os teus erros. Faça dos teus erros, filho, um aprendizado. Eita glória! Aleluia a Deus! Só que escuta isso aqui. Presta atenção. Olha que negócio tremendo. Aí a palavra do Senhor afirma, vou resumir, irmão, que Davi vai estabelecer cada um ali no seu quadrado. Um vai tocar, outros vão tocar trombeta. Perceba um detalhe, irmão, vou resumir que a mensagem é longa. Só que lá no versículo de número 23, 1 Crônicas 15, 23, olha o que está escrito. Berequias e Eucana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Então, peraí. Berequias e Eucana era porteiro e protegia a arca. Só que lá no versículo 24 vai dizer assim: os sacerdotes Ebanaias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia, Eliezer deveriam tocar as cornetas diante da arca. Obed-edom e Jeias também deveriam ser porteiro e vigiar a arca. Então peraí, eu falei, Deus, na tua palavra diz que Berequias e Eucana deveriam proteger a arca, certo? Já tinha eles como protetor da arca. Só que a tua palavra também vai dizer que Obed-edom e Jeias também era protetor da arca. Eu falei, Deus, por que o povo protegia a tua arca? Deus me fez entender. Porque se você perder a presença, por isso que tinha porteiro ali, para proteger a minha arca. Pode perceber que está escrito que Berequias e Eucana deveria ser porteiro e proteger a arca. Então, eles protegiam a arca. E Obed-edom também, e Jeias, também protegia a arca. Então, por que Deus colocou ali gente para proteger a arca? Porque uma coisa você não pode perder a arca. Você não pode perder a presença, porque se você perder a presença, filho, acabou. Guarde a presença, proteja a presença, zele pela presença. Porque se você perder a presença, filho, você não é nada sem a presença. Por isso que Deus colocou ali, por isso que Davi colocou Berequias e Eucana para ser porteiro e proteger a arca. Eu falei, peraí. Eu falei, Deus, não entendi. Por que Berequias e Eucana deveria ser porteiro e proteger a tua arca? E a tua palavra também diz no versículo seguinte que Obed-edom e Jeias também deveria ser porteiro e proteger a arca. Eu falei, então peraí, por que a palavra aparece duas vezes? Ali, protetor da arca. Deus me fez entender. Porque uma coisa você tem que proteger a minha presença. Você tem que guardar a minha presença. Você tem que preservar a minha presença. Irmão, preciso que você entenda isso aqui. Eu vou repetir para você poder entender. Pode ler aí na tua casa. 1 Crônicas 15, no versículo número 23 e 24. A Bíblia fala que Berequias e Eucana era porteiro e protegia a arca, certo? Aí a palavra do Senhor também fala que Obed-edom e Jeias também deveria ser porteiro e proteger a arca. Então, ou seja, tinha 4 tipos de porteiro ali, 4 protetores da arca. Eu falei, Deus, por quê? Esses 4 homens eram vigias pela arca. Deus me fez entender. Porque, filho, uma coisa você tem que guardar a minha presença. Você não pode perder minha presença. Vigia pela minha presença. Jesus vai dizer em Apocalipse, eis que eu venho em breve. Retém o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Você não pode perder, filho. Guarda. Preserve a honra. Preserve a coroa. Guarda, filho, a presença. Zele a presença, filho. Zela pela presença. Só que uma coisa que eu acho interessante. Olha que tremendo. A palavra do Senhor afirma que quando Davi está trazendo a arca, a Bíblia diz assim, lá no versículo 28. Todo o povo acompanhou a arca da aliança do Senhor, alegremente, ao som da trombeta, cornetas e símbolos, ao toque de liras e harpa. A arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi. Mical, filha de Saul, estava observando de uma janela. Aconteceu que eu vi Davi dançando e celebrou, desprezou Davi no coração. Olha que tremendo, irmão. A Bíblia diz que Davi, quando ele vai trazer a arca para a cidade de Davi, a palavra do Senhor afirma que Davi começa a dançar na frente da arca. Aí a Bíblia diz que Mical está observando Davi pela janela. Essa mulher era uma das esposas de Davi, que Saul tinha dado para ele. Só que a palavra do Senhor afirma que Davi, ele começa a dançar e Mical olha pela janela e despreza Davi. Escuta só. Só porque Davi está dançando diante da arca, ela está desprezando ele. Tem gente, filho, que está criticando gente. Filho, pela maneira que a pessoa está diante da arca, você não pode julgar, filho, a pessoa. Ela não estava julgando ele, estava criticando ele. Tanto é que ela vai dizer, como você pode dizer que é um homem digno? Olha como você está diante da arca. Olha que interessante, irmão. Está insultando Davi porque Davi estava dançando diante da arca. Filho, quem tem presença tem alegria. Você tem que entender, filho. A arca estava ali, Davi estava feliz, estava dançando na frente da presença. Na frente de Deus, Davi estava dançando. Aí Mical olhando, rejeitando Davi, desprezando. Não estava fazendo nada e estava rejeitando o que está fazendo. Eita, tem paparazzi, filho, de olho na gente. Quem não faz está criticando quem faz. Eita glória, aleluia a Deus.
Eu vou falar, Jesus. Olha que negócio tremendo, irmão. Segura isso aqui. Olha que tremendo. Davi estava dançando diante da arca. Aí Mical vai olhar pela janela e vai desprezar Davi. Porque assim, filho, quem não tem presença tá criticando quem tem. Tá atacando além quem tem. Filho, se você não tá fazendo nada por Jesus, não vem atrapalhar quem tá fazendo. Eita glória. Olha Mical, não tava fazendo nada. E tava criticando Davi porque Davi tava dançando. Filho, cada um tem uma maneira de expressar diante de Deus. Você não deve criticar, filho, nem desprezar. Cada um tem um jeito de expressar diante do Senhor, filho. Tem uns que pula, tem outros que grita, tem outros que marcha, tem outros que roda. Filho, cada um tem uma maneira. Eu não vou criticar quem tá diante do Senhor. Cada um tem um modo de expressar diante de Deus. Só que Mical tá criticando Davi, desprezando Davi. Filho, cuidado que você critica. Eita glória. Eu vou falar, Jesus. Isso aqui é muito forte, irmão. Olha que negócio tremendo. Eu vou resumir. Aí lá no 16, diz assim. Eles trouxeram a arca do Senhor e colocaram na tenda que Davi havia preparado. Aí lá no 2 fala assim. Após oferecer sacrifício de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Deu um pão e bolo de tâmara e de uvas para cada um das mulheres israelitas. Eu falei, Senhor, por que Davi, ele está dando pão e está dando bolo de tâmara para o povo? Algumas traduções vai falar bolo de tâmara e outras vai falar também de uva. Olha que interessante, a Bíblia diz assim, presta atenção. Ele deu um pão, um bolo de tâmara e bolo de uvas, de uva passas para cada homem e cada mulher israelita. Eu falei, Deus, por que Davi está dando alimento para o povo? Por que Davi está dando pão, está dando bolo de tâmara, bolo de uva passas? Sabe o que Deus falou para mim? Sabe por que Davi está dando alimento para o povo? Porque ele está com a minha arca. Quem tem presença tem alimento para dar. Sabe por que você tem alimento? Porque você tem minha presença. É por isso que você tem alimento para dar. Jesus disse, o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que tem um alimento para dar para você? Porque eu tenho presença, filho. E o alimento que eu tenho é a palavra. Você está entendendo, filho? Quando eu li isso aqui, eu falei, Deus, não entendi. Por que Davi está dando pão para o povo? Por que ele está dando bolo? Deus me fez entender. Filho, porque ele está com a minha arca. Ele está com a minha presença. Pode perceber que a Bíblia diz que a minha arca estava ali com ele. A minha presença está com ele. Por isso que ele está dando alimento. Porque quem carrega a minha presença tem alimento para dar. Por isso que você tem mensagem para dar para esse povo. Porque você tem presença. E quem tem presença tem alimento para dar, filho. Eu tenho alimento para tua alma. Eu tenho a palavra de Deus. Eita glória. E é dessa palavra que o homem vive. Fique com essa palavra em nome de Jesus.